O Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio, meio-campista do Tricolor, e fala também quanto Oscar exige para rescindir seu contrato com o São Paulo, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não esqueça de deixar o seu like, tá? É importante para a gente e não custa nada para vocês. É também uma forma de vocês darem uma ajudinha para que a gente chegue para mais pessoas. Deixa eu pegar primeiras participações, já tem superchat por aqui. Tomás Martins. Julian Fernandes começou a seguir o Paulistão e o Zenon. Tomás, ontem mandei mensagem durante a live para uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo para perguntar se existia algum avanço em relação a Julian Fernandes e também Zenon. Resposta que eu obtive é de que não há novidade para nenhum dos dois casos. Sendo bem sincero com vocês, o São Paulo não tem capacidade financeira para grandes investimentos. E o novo presidente do São Paulo está muito preocupado com a condição financeira do clube. Ele não quer mais que o São Paulo atrase, em hipótese alguma, pagamento de salários, direitos de imagem. São Paulo vivia com aquela situação de quase completar 3 meses de direitos de imagem. Quando ia completar o terceiro mês, São Paulo ia e quitava um dos meses. Essa ideia, o presidente novo do São Paulo quer acabar com essa situação. Ele entende que é uma vergonha para o São Paulo. Então, não sei se dá para imaginar, esperar, aguardar por nomes de peso ou nomes que tenham a necessidade de investimento. Só para citar o Corinthians tem feito movimentos pontuais, gastando no máximo 1 milhão, 1 milhão e meio de reais, como por exemplo do Alisson, que acaba de ser contratado. O Corinthians vai pagar 1 milhão de reais à vista e mais 500 mil reais ao longo da temporada. Essa grana pode até ser utilizada pelo São Paulo para a contratação de um jogador, mas é difícil imaginar que o Julian Fernandes no New York City ou o Zenon no Boca Juniors, que esses clubes aceitem o pagamento de 1 milhão de reais, enfim, vai haver necessidade de um investimento bem maior, tá bom? Procede que o Bahia pediu o Rafael ou o Marcos Antônio para liberar o Cauli. Leonardo, eu posso até mandar essa mensagem para o pessoal do São Paulo e do Bahia, mas a informação que eu tive sobre o Cauli é de que o São Paulo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra e o Bahia disse que só topava negociar no definitivo, tá? Vocês me perguntaram sobre Oscar e São Paulo. Estava contando que o Oscar e o São Paulo ainda não chegaram a um acordo referente à rescisão do contrato, porque o Oscar exige, além de coisas que estão atrasadas, o recebimento das luvas, prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Oscar haviam assinado até dezembro de 27, certo? O Oscar abre mão dos salários e dos direitos de imagem que teria a receber nesse ano e no ano que vem. Mas, em relação às luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato, o Oscar está exigindo a quitação integral, ainda que seja de forma parcelada, mas ele não vai abrir mão ou não quer abrir mão de nenhum centavo envolvendo as luvas. Perguntei para uma fonte durante a live qual o valor das luvas que o Oscar exige daqui até o fim do contrato. Quanto ele ainda tem a receber que ele quer ganhar. 2 milhões de dólares, isso equivale a 13 milhões e 200 mil reais. Então, assim, São Paulo entende que precisa pagar aquilo que deve ao Oscar, que ficou acumulado do ano passado, e existem pendências, mas o São Paulo discorda de que tenha de pagar as luvas até o fim do contrato. O valor é de 13 milhões e 200 mil reais, conto para vocês com exclusividade aqui no canal do Nicola, beleza? Cadê as contratações do São Paulo até agora? Nada. Só falam em política, a torcida quer jogador para reformular esse time. Severino, eu acho que o São Paulo, se usar bem, vai ter bons reforços vindos das categorias de base, tá? O time é bem legal, decisão no domingo contra o Cruzeiro, ao que tudo indica, vai ser no Morumbi. Corinthians que passou o rodo em quase todo mundo ao longo da Copa São Paulo. Hoje eu tinha recebido a informação de uma pessoa do estado. Vamos lá. O São Paulo está jogando a Copa São Paulo e o capitão do time, sub-20 do São Paulo, é o Isaac Silva, tá? E a informação que chegou é de que o Isaac teria recebido uma sondagem do Strasbourg, da França, e que o São Paulo pediu 3 milhões de euros, mais 1 milhão de euros em metas por 80% dos direitos econômicos. Tá? Isaac Silva, capitão do time sub-20 na Copinha, pedida do São Paulo para o Strasbourg, 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em metas, por 80%. Não tem a ver, tá? Fui checar,
para entender se existe o interesse do Strasbourg, que o que eu posso contar é que não há interesse do Strasbourg. Lembramos que o Strasbourg mais um time do grupo do Chelsea. Inclusive, o Chelsea tem usado o Strasbourg para contratar alguns jogadores. O lateral direito da base do São Paulo, o Ângelo, foi contratado por Strasbourg, porque quando você contrata pelo Chelsea, o valor é um. Se você contrata pelo Strasbourg, o valor é outro, né? E o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio. Nessa sexta-feira, José Botto entrou em contato com dirigentes do Tricolor para fazer chegar aos ouvidos do novo presidente do São Paulo, Harry Macis, a intenção rubro-negra de comprar o atleta. O São Paulo, como das outras vezes, demonstrou nenhuma intenção em se desfazer de seu meio-campista. Isso só vai acontecer se a proposta do Flamengo for considerada extremamente interessante. O Fla tem um trunfo, o desejo do São Paulo em contar com o volante Alan. E essa necessidade aumenta com a confirmação da ida do Alisson para o Corinthians. Mas, para que essa coisa aconteça, haverá a necessidade de o Flamengo colocar bastante dinheiro, além de ceder o Alan por empréstimo ou em definitivo. Só para completar o noticiário rubro-negro, tratativas com o West Ham seguem emperradas. O Flamengo não consegue chegar ao valor que o West Ham pede. Há a questão envolvendo o pagamento parcelado. O Flamengo quer pagar no máximo de parcelas e o West Ham exige um pagamento bem próximo de à vista, além do fato de o West Ham preferir contar com o Paquetá até o fim da atual temporada, que se encerra lá pelo mês de maio. Se isso acontecer, o Flamengo só passa a contar com o Paquetá a partir da metade do ano. A gente deve ter, na próxima semana, bons avanços em relação a essa história. Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato o São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou um. E essa diferença entre o que o Oscar pede e o que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. A saideira sobre o São Paulo, registrar que o São Paulo renovou o contrato de Alan Barcelos, treinador campeão da Copa São Paulo do ano passado e que faz nesse domingo a decisão, tentando o bicampeonato da Copinha contra o Cruzeiro.